Bom dia aí, galera. Quem está with me? Brenda Bianchini, bom dia. Bom dia, Big House. Bom dia, Alice Bose. Bom dia, Babi. Bom dia, Bianca. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bom dia, Natália. Fala comigo, Babi. Babi, que dia que eu vou ter o prazer de ouvir sua voz? Alice, idem. Que dia que Alice e Bárbara vão me dar o prazer de ouvir a voz. Tem 4 meses que eu não ouço a voz de vocês. Ana Flávia, bom dia. Iris, bom Bom dia. dia, professor. Tudo na Bom dia, paz? Isso aí. Alice falou comigo? Não, foi Iris, foi Iris. Alice, fala comigo, Alice. Alice. Vou ouvir sua voz, Alice. Não, vai escorrer uma lágrima até se eu escutar sua voz. Vai. Tô aguardando, Alice. Alice. Cadê a Alice? Andrew! Andrew Mendes. Cadê a Alice? Tô aguardando, Alice. Bárbara. Bárbara, esse negócio de que não tem microfone, isso é um migué do caramba, Bárbara. Um migué total. Pronto, Xande. Muito. Nossa, Alice. Chegou a escorrer. Alice, você está bem? Tô bem, e você, Xande? Tudo jóia. Como é que você está passando essa época? Diga para mim, descreva para mim, rapidamente. Tá sendo muito difícil, tá? Por quê? Porque de não manter o foco que eu gostaria, Ah, mas estou buscando isso também, né? você deixou de fazer muita coisa? Está deixando de fazer muita coisa? Sim, O que mais te faz falta? eu acho que em questão de fazer falta, assim, Hum, eu acho que toda a minha rotina. Eu acho que a gente reclama tanto da rotina aí quando a gente se vê sem ela. exatamente. A rotina é boa, né? A rotina é boa, legal. Eu, assim, vou te falar de verdade. Me faz falta a academia. Eu não consigo. Não, de verdade. Porque, assim, como eu passo muito tempo trabalhando e, e eu não pratico mais esporte, assim, porque antigamente eu ainda jogava futebol muitas vezes e tal. E, assim, eu preciso de algo para poder fugir do trabalho. E era academia, entendeu? Uhum. Então, assim, isso me faz falta. Eu acho que vai ser até um baque para você quando você fizer alguma atividade física. Não, total, total. E outra coisa, eu fiquei, ó, eu acho que eu comecei a minha parte de isolamento, quarentena, se eu não estou enganado, dia 18 de março, eu. No dia 17, eu ainda, a escola que eu trabalhava não teve aula, mas a gente teve que ir, ficou lá o dia inteiro, mas sem aluno. Mas dia 18 eu comecei efetivamente. Daquele dia, eu fiquei, ó, acho que até semana passada ou retrasada, era só aqui dentro do quarto da minha filha, que eu criei meu estúdiozinho aqui dentro, quarto da minha filha, e não fazia mais nada. Vez ou outra eu ia à padaria comprar pão, mas o resto, mais nada. Aí semana passada eu falei, cara, aqui onde eu fico bate um solzinho de vez em quando, eu falei, gente, eu preciso ver a praia. Eu fui lá, pisei na areia, 10 minutinhos, voltei para casa. Me fez bem pra caramba, tá? Fez muito bem. Preciso fazer de novo. Mas assim, quase não tem Esperança de saído. que isso vai passar. Ai, desculpa. Vai Esperança passar. de que isso vai passar logo, né, Xande? É. Difícil. Mas legal, legal. Bom é que ainda estamos juntos. Vem cá. Kevin tá ali, é Kevin que eu conheço?
Fala comigo. Fala comigo, cabeça. Dá só um bom dia para saber se é você Xande, mesmo. na última aula o áudio dele não funcionou. Talvez não tá funcionando pra mim, não. Kevin, só me diz então no chat, é você mesmo, Kevin? MC Kevin? Na moral? Ô, meu garoto. Seja bem-vindo, meu garoto. Bom, deixa eu falar com os demais que eu não tinha falado ainda. Deixa eu ver aqui. Gabriel, bom dia para o Gabriel. Murilo, bom dia, Murilo. Isabela. Bom dia. Gustavo, William. E Flores, quem é Flores mesmo? Quem que é Flores? Felipe. Pode crer. Felipe Flores. É isso aí, acho que eu falei com os demais. Big House, Alice, Bárbara, Letícia, Bianca, Natália. Natália, não sei se eu tinha falado com ela. Bom dia, Natália. Iris, Andrew, Alice, Gabriel, Murilo, Isabela, Gustavo, Felipe, William, Ana Flávia e MC Kevin e Brenda. Show de bola. Meus queridos, eu queria que vocês conferissem comigo o seguinte. No seu livro 3, Matemática 2, nós chegamos a ver Teorema de Tales e Teorema da Bissetriz? Me relembra isso, por favor. Só Teorema de Tales. Teorema da Bissetriz, não. Não. Beleza. Então vamos a ela. Então vamos lá, deixa eu compartilhar o quadro aqui com vocês. Opa. Já. Eu acho que eu estou compartilhando o quadro, ou não? Ou está tudo branco? Está o quadro branco? Todo? Não, todo branco não. O que tem nele? Deixa eu compartilhar de novo, então. E agora? Agora foi. Sim. Ah, valeu. Show de bola. Então vamos lá, meus queridos. Livro 3. Se eu não estou enganado, isso deve ser capítulo 8. Ou 9? Ou 10? 9. 9. Teorema de Tales e Teorema da Bissetriz, é isso? Certeza? É isso. Beleza. Livro 3, capítulo 9. Show de bola. Teorema de Tales barra... Gente, estou tomando um pau aqui hoje que eu estou com um computador emprestado, que o meu foi para a manutenção. Então, se eu der umas rateadas aqui, não souber o que fazer, é porque eu não sei onde está nada aqui nesse computador. Teorema de Tales e Teorema da Bissetriz. Espero que meu computador volte voando. Estou precisando disso. Aí está, ficou tudo muito azul. Vamos botar uma corzinha diferente aqui na jogada. Vamos botar perdão. Um verdão. Opa, não tá verde não, porque... Ah, tá. Beleza. Meus amigos, vamos relembrar então que nós vimos, já que semana passada foi um feriadão, e na semana retrasada, acho que foi negócio de simulado, não foi? Ei, alguém fala comigo? Foi isso? Nós já estamos há 2 semanas sem nos falar, eu acho. Não é verdade? Acho que é mais ou menos isso mesmo. Semana retrasada foi simulado que vocês fizeram. E na semana passada foi um feriado. Caramba, cabeças. Aí vocês estão de brincadeira comigo. Bom, nós vimos o seguinte, Teorema de Tales. Era necessário ter retas paralelas
e essas paralelas serem atravessadas por transversais. E aí formavam pequenos segmentos. AB, e aqui um segmento grandão C, do outro lado, D, E, e um segmento grandão F. Nós vimos que Tales dizia que apareciam pares de segmentos classificados como segmentos equivalentes. Segmentos equivalentes eram aqueles segmentos que estavam localizados em diferentes transversais, porém, as extremidades desses segmentos em cima das mesmas paralelas. Então, nós vimos que A e D, por exemplo, eram segmentos equivalentes. Logo, a gente podia montar uma proporção com eles. E proporção nada mais é do que uma igualdade entre frações. Então, se eu montasse frações com esses chamados segmentos equivalentes, essas frações seriam sempre iguais. E frações iguais são proporcionais. Então, A e D são equivalentes, posso montar uma fração. B e E são equivalentes porque estão em diferentes transversais e as extremidades em cima das mesmas retas. Então, D e E, aliás, B e E também são equivalentes, então são proporcionais. Da mesma forma que C e F também são equivalentes, logo são proporcionais. Beleza. Então, foi isso que nós vimos na nossa aula passada. O Teorema de Tales falava sobre isso. E hoje o Teorema da Bissetriz, ela utiliza o Teorema de Tales para poder montar um teorema que a gente chama de Teorema das Bissetrizes. Então, vamos a esse teorema. Diz o seguinte, meus queridos. Vou construir aqui um triangulinho, ok? Eu vou construir um triângulo aqui de maneira que me ajude na hora do desenho final. Está aqui um triângulo. Pode ser qualquer tipo de triângulo. Desenhei desse modelinho aqui para poder me ajudar na figura que eu tenho que construir. Então, está aqui um triângulo de vértices A, B e C. Joia. Vocês conseguem lembrar comigo, lá do iníciozinho do ano, a gente ainda estava cara a cara, presencialmente. Lembra o que faz uma bissetriz em um triângulo? Lembra o que faz uma bissetriz? Divide ele no meio? Divide ele quem? Um triângulo possui 3 retinhas fundamentais. Uma delas é a altura. A altura tem que formar 90 graus na base. A outra reta é mediana. Divide um lado ao meio. E a O terceira William reta falou o ângulo. Exatamente. Então, a terceira reta é a bissetriz. Bissetriz divide um ângulo ao meio. Não sei se o amarelo vai dar para ver, mas ok. Tá ali, ó. Puxei uma retinha, dividiu um ângulo ao meio. Beleza. Então, apareceu aqui, ó, um ângulozinho. Não, deixa eu colocar vermelho para ficar mais destacado. Então, apareceram aqui, ó, 2 ângulos exatamente iguais. Vou chamar de alfa e alfa. Beleza. Só que, meus queridos, esse teorema da bissetriz, ele não tem a ver com o ângulo. Ele tem a ver com o lado, que é o seguinte. Quando eu traço essa bissetriz, meus queridos, a bissetriz chega aqui no lado oposto, vou chamar esse cara aqui de ponto P. P. Minha pergunta para você é, BP é necessariamente igual a CP? BP e CP são necessariamente iguais? Eu acho que não. Onde que está o chat aqui, meu Deus do céu? Tava vendo piscar, não consigo abrir o chat, bicho. Cara, eu tô... Cara, esse computador... Assim, esse computador é bom, mas eu não sei mexer nele. Ele é totalmente diferente do meu. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá. Agora eu tô vendo aqui. Quem disse que não? Quem falou aí que não?
Vou repetir a pergunta. Quando eu traço a bissetriz, o objetivo de toda bissetriz é dividir o ângulo ao meio. Mas quando essa bissetriz chega lá no lado oposto, ela divide o lado oposto ao meio? Não. Não. Aliás, Aninha, eu até não seria tão preciso assim. Ela pode dividir o lado oposto ao meio? Pode? Pode. Sabe me dizer um exemplo de quando ela vai dividir o lado oposto ao meio? Quando Isso, são equilátero. dois de 45 graus? Os Pode dois lados. ser. Quando ele for, como o Murilo falou, quando ele for isósceles ou equilátero. Quando ele for um triângulo especial. Quando ele for um triângulo qualquer, ele não vai dividir ao meio. Então, assim, a bissetriz necessariamente divide o lado oposto ao meio? Não. Mas, eventualmente, pode dividir? Pode, se for um triângulo especial. Se for um triângulo comum, nada feito. Mas o teorema da bissetriz vem justamente para esses triângulos que não são especiais. São para os triângulos comuns mesmo. Que é o seguinte. Bom, a bissetriz chegou lá no lado oposto, tocou num ponto P, dividiu em dois pedacinhos que, se for um triângulo comum, eles não serão iguais. Vou chamar cada pedacinho um de X, o outro de Y. Esse lado AB aqui, eu vou chamar de Azinho, e o lado AC eu vou chamar de Bzinho. Então, meus queridos, agora vem o nosso teorema da bissetriz, que aí é o seguinte. Bom, eu vou pegar aqui essa bissetriz que eu tracei de A até P, e eu vou pegar aqui, cadê a amarelinha de novo? Eu vou traçar retas que sejam paralelas a essa bissetriz. Eu só vou estender aqui mais um pouquinho e estender aqui mais um pouquinho, só para ela ficar bem extensa. E eu vou pegar agora retas que sejam paralelas a essa bissetriz e que passem pelos outros dois vértices. Vou traçar essa e vou traçar essa aqui também. Não ficou tão paralela assim não, mas acho que dá para eu mover. Dá. Ok. Então tá aí, ó. Então eu peguei a minha bissetriz, tracei retas paralelas a elas que passassem pelos outros vértices do triângulo. E agora, meus queridos, vou fazer isso aqui ainda, ó. Só que agora eu vou fazer manualmente. Eu vou, pretinho, eu vou aqui, ó, estender esse lado B do nosso triângulo. Vou tentar fazer um pontilhado, embora não fique tão bom assim. Ok. Meus queridos, se você virar um pouquinho a sua cabeça para a direita, você consegue enxergar aqui que tem uma figura muito parecida com o nosso teorema de Tales, que eu vou virar essa figura e ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa figura está mais ou menos assim, ó. Se eu pegar essa figurinha que eu desenhei aqui e tombar ela para a esquerda, a figurinha vai ficar... Deixa eu também enxergar como é que ela vai ficar aqui, ó. Assim, assim e assim. Consegue enxergar essa figura? Onde o xzinho está aqui embaixo, o y está aqui, o bzinho está aqui, e esse cara aqui foi aquele pedacinho que eu prolonguei. Consegue enxergar a figura agora nessa outra posição? Ok? Ei? Fala alguém comigo. Sim. Ótimo. Esse cara aqui era aquele lado azinho que tinha no nosso triângulo. Eu só tombei a figura, tá? E aqui estavam os dois ângulozinhos alfa e alfa. Eu só coloquei a figura nessa posição para a gente enxergar um pouquinho melhor. Observe que essa parte pretinha parece com a gente o teorema de Tales. 3 retas paralelas, onde você tem 2 transversais passando por elas. Meus queridos, vamos voltar de novo lá no iniciozinho do ano, onde nós vimos ângulos formados em retas paralelas. Vem comigo e me diga uma coisa. Esse ângulozinho aqui que eu estou colocando na cor azul é igual a este ângulo que está aqui embaixo? Se for, me diga por que eles são iguais.
Por que que esses dois azuizinhos que eu marquei são iguais? Eles têm um nomezinho, uma classificação. Será que alguém lembra? Ângulos. OPV? Quem falou isso? Letícia. Letícia. Letícia, indiretamente eles são OPV, mas a classificação deles é de ângulos alternos internos. Mas eles são OPV sim, Letícia. Por quê? Quando eu dei essa aula para vocês, eu até falei que o nome do ângulo não importa mesmo. O que importa é que sempre que eu tenho retas paralelas, eu posso usar a ideia da transposição de um ângulo, que é transportar para uma outra posição. Então, se eu pegar esse ângulo alfa, Letícia, e levar esse ângulo alfa lá para baixo, ele aparece aqui. Você concorda comigo? Sim. Ótimo. Então, se eu trouxer o ângulo alfa lá de cima aqui para baixo, ele aparece aqui. E esses dois aqui são iguais justamente porque são opostos pelo vértice, Letícia. Muito bem. Opostos pelo vértice. Letícia, da mesma maneira, esse ângulozinho alfa aqui de cima, se eu fizer a transposição, transportar para uma outra posição e trouxer esse ângulo alfa aqui para baixo, ele vai ficar nessa posiçãozinha aqui. Concorda? Enxerga comigo? Aham. E aí pergunto, que tipo de triângulo apareceu aqui? Ó. Que triângulo é esse? Essezinho aqui, ó. Qual é a classificação deste triângulo? Alguém me ajuda? Isósceles. Por que que ele é isósceles, Murilo? Dois ângulos iguais. Ótimo. Se ele tem dois ângulos iguais, Murilo, ele também tem que ter o que igual? Dois lados iguais. Ótimo. Um deles é esse cara aqui, que eu tinha chamado de azinho. Então é porque esse outro aqui também tem que ser azinho. Ok? Agora, Murilo, enxerga para mim o triângulo grandão, pretinho, que é justamente a figura do nosso teorema de Tales. Três retas paralelas cortados por duas transversais. Como é que fica aí? Como é que ficam as proporções segundo o teorema de Tales? Seria B sobre A igual a Y sobre X, uma delas? Pode ser, Murilo. Pode ser. Porque Mas o pode teorema... ser, Diga outra maneira. B sobre Y, A sobre X? Agora sim, Murilo. O teorema de Tales tecnicamente diz que os segmentos equivalentes são proporcionais. Equivalentes estão em diferentes transversais, mas entre as mesmas paralelas. Então, tecnicamente, seria B está para Y, como A está para X. Eu Se só você, lembro que eu podia igualar os se dois você lados. quisesse fazer o contrário, Y está para B, como X está para A, também serve. Não tem problema. Isso aqui, meus queridos, é o que diz o nosso teorema da bissetriz, que eu vou dizer aqui para vocês. E se você tiver a sua apostila, gostaria que você grifasse comigo. Deixa eu encontrar aqui exatamente o enunciado do teorema da bissetriz. Está na sua página de número... Aliás, não tem enunciado. Eu vou ter que dar o meu enunciado. Vai ficar assim. Escreverei. Onde que eu posso apagar aqui? Não posso. Vou escrever, se bem que hoje eu baguncei o quadro, hein? O quadro hoje está bem porcão. Deixa eu jogar essa janelinha para lá. O quadro está porcão mesmo hoje, perdão. Vai ficar assim, ó. A bissetriz de um triângulo qualquer, ok? Porque nos triângulos que são especiais, a gente já sabe o que fazer. A bissetriz de um triângulo qualquer, eu não sei se tem vírgula, depois vocês me ajudem com o texto. Eu acho que tem. Vou colocar. A bissetriz de um triângulo qualquer divide o lado oposto em dois segmentos que são
proporcionais aos lados do triângulo aos lados do triângulo consecutivos a eles. Vou marcar algumas coisas aqui e explico melhor o que é esse teorema da bissetriz. Então, vamos colocar aqui a bissetriz em azul. Ok. A bissetriz de um triângulo qualquer divide o lado oposto. Então, ela divide o lado oposto, rosinha, em dois segmentos. Dois segmentos. Vamos colocar de azulzinho. Dois segmentos. Nossa, ficou péssimo esse azul aqui. Nem dá para enxergar direito. Em dois segmentos. Que são proporcionais. Proporcionais. Vamos ser tradicional e vamos botar um pretinho. Aos lados do triângulo consecutivos a elas. Consecutivos a eles. Ponto. Vou só aumentar aqui um pouquinho. Mas dá para aumentar? Dá. Joia. Meus queridos, explico então o que quer dizer isso aqui. Bom, Murilo já falou que nos triângulos isósceles e equiláteros, quando você traça a bissetriz, divide o lado oposto ao meio. Então a gente não tem que fazer nenhuma análise mais. Agora, se o triângulo for um triângulo qualquer, ok? Nada de especial nele. Então, quando você traça a bissetriz, você já sabe que a bissetriz tem que formar ângulos iguais. Só que o teorema da bissetriz não é sobre ângulos. O teorema da bissetriz diz que, quando traça a bissetriz, ela divide o lado oposto em dois pedacinhos. Eu vou apagar isso aqui, ó. Só para eu limpar a minha figura. Então, seria isso aqui, ó. Tem um triângulozinho qualquer. Triângulozinho. Quando você vem e traça a bissetriz desse triângulo, bissetriz, divide os ângulos ao meio, essa bissetriz divide o lado oposto em dois segmentos. Eu chamei de X e Y. Onde o texto diz pra gente que esses segmentos são proporcionais aos lados do triângulo consecutivos a ele. Quer dizer isso aqui, ó. Esse pedacinho x, ele é proporcional a este lado do triângulo que vem logo depois dele, ou seja, consecutivo a ele, que eu chamei de Azinho. Então, x é proporcional a A. Assim como o outro pedacinho, o outro segmento, y, é proporcional ao lado do triângulo consecutivo a ele, que vem logo depois dele, que na minha figura eu chamei de B. Então é isso que diz o teorema da bissetriz, que na verdade é uma consequência do teorema de Tales. Ok? Então, óbvio que você não precisa construir toda essa figura, é saber só do enunciado. Traçou uma bissetriz, dividiu o lado em dois pedacinhos. Cada pedacinho é proporcional ao lado do triângulo que vem logo depois dele, consecutivo a ele. Beleza? E nós vamos fazer dois exercícios da sua apostila que falam sobre teorema da bissetriz. Deixa eu só então abrir a sua apostilinha. Pré-uni. Pré-uni. Vamos lá. Xande, você pode me Nossa, explicar que de novo susto. o negócio do triângulo que você acabou de fazer, proporcional aí, que você riscou? Ah, que susto, Aninha. Foi mal. Não, é por esse computador que eu estou aqui, ele tem uma placa, é massa ele, uma placa de vídeo e uma de áudio separada. Aí o som fica muito limpo. Até eu tenho medo de estar falando muito alto para vocês. E aí, assim, quando você falou, o som veio forte pra caramba para mim aqui. Esse desenho aqui, Aninha? Isso. Isso. É o resumo do que diz aqui o enunciado, tá? Que diz o seguinte: quando eu pego um triângulo, mas tem que ser um triângulo qualquer, tudo bem? Nada de especial nele.
Então, embora ele funcione para os outros também, só que os outros a gente já sabe o que acontece, não precisa ficar fazendo isso. Então, quando eu traço uma bissetriz, essa bissetriz divide o lado oposto em dois segmentos. Ok até aqui? X e Y. Joia? Sim. Mano. Só que ele disse que esses segmentos são proporcionais. Proporção é montar uma fração e o resultado da fração ser igual. Então, esses segmentos são proporcionais aos lados do triângulo que são consecutivos a eles. A eles quem? A esses segmentos. Então, pega os dois segmentos, x e y. Se eu pegar o pedacinho x, junto desse pedacinho x, eu tenho um dos lados do meu triângulo, que eu chamei de A. Ok? E se eu pegar o segmento y, junto desse segmento y, tem um lado do triângulo aqui que eu chamei de B. Enxerga isso? Aham. Então, o texto diz, o teorema diz exatamente isso, que cada um desses segmentos é proporcional aos lados do triângulo que são consecutivos a eles. Então, x é proporcional ao lado A, que é consecutivo a ele, assim como o pedacinho y é proporcional ao lado B, que é o lado que está consecutivo a ele. Ok? Beleza? Ok, obrigada. Show. Então vamos lá, a sua apostilinha. Desculpa, livro 3. Livro 3, Matemática 2. 2, livro 3, livro 3. Está aqui, abri. Alguém, se tiver aberto, me diz a página, por favor? Ah, já achei. 21. Isso, já achei. Estou nela. Vai ser justamente logo o primeiro, S1. S1. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão vendo o quadro branco ainda? Sim. Sim. Tá. Deixa eu então fazer um print aqui do exercício 1. Aí a gente volta lá para o quadro branco. Ok. Agora acho que vocês estão vendo o exercício S1. Qual é a Confere? página mesmo? 25 ou 26, se a Aninha falou, se eu não me lembro, se eu não 21. me engano. 21? 21, obrigado. Achei. Estão enxergando a questão aqui? Sim. Ótimo, então vamos lá. Diz o texto assim: a área coberta para apoio da piscina da casa do Sr. Logan foi projetada no fundo do terreno na forma de um triângulo retângulo de catetos AB e AC. Então, a piscina foi projetada nessa parte cinza, sendo que o texto disse que AB vale 12 e AC vale 6. Ok. Insatisfeito com a área disponível, o proprietário pediu ao arquiteto que, mantendo a forma original, ou seja, se a forma original era um triângulo retângulo, segundo o texto, ele quer manter a forma, ou seja, quer que continue sendo triângulo retângulo. Só que ele quer duplicar o menor ângulo do triângulo. Nós já vimos isso também. Meus queridos, observe a nossa figura original. Existe um ângulo X ali e aqui um ângulo Y. Dentre o X e o Y, qual é o menor dos dois ângulos? X ou Y e por quê? Se eu pegar o primeiro triângulo original, eu tenho 90, o X que ele me deu e eu criei ali um Y. Dos dois ângulos X e Y, qual deles é o menor? É o X ou o Y? Calma aí. Tem um porquê. E esse porquê não é tão complexo da gente entender. Eu acho que é o X, Xande. Quem me respondeu? Andrew? Aham. Andrew, por que você acha que é o X, cabeça? Alguém está treinando aí. Tá bom, Flauta, desliga o áudio. saxofone, o que é?
Saxofone. Reconheci o saxofone, não sei por que razão, mas reconheci. Meus queridos, ângulo é formado entre duas retas. Quanto mais você abrir o seu ângulo, ou seja, quanto maior o ângulo ficar, o lado oposto a esse ângulo está ficando maior ou menor. Quanto mais você abre o ângulo, o lado oposto fica maior ou menor? Maior. Exatamente. Então, o maior lado de um triângulo sempre está oposto ao maior ângulo, porque quanto maior é o ângulo, maior fica o lado oposto. Então, meus queridos, se essa aberturazinha aqui está gerando um lado de tamanho 6 e essa abertura do Y está gerando do outro lado um lado de tamanho 12, é porque o Y está muito mais aberto do que o X. Então, X é menor do que Y. Então, quando ele disse ali, ó, ele quer duplicar o menor ângulo. O menor ângulo era o X, então ele duplicou esse X. Ok? Beleza. Aí a pergunta é, qual o aumento no menor cateto? O menor cateto era 6, ele quer saber esse cara aqui, ó. De quanto foi o aumento no menor cateto. Pronto. Interpretado o enunciado, agora a gente tem que partir para os nossos cálculos. E aí, meus queridos, eu vou chamar este lado BD de Z. Como aqui eu tenho x e x, então eu posso afirmar que essa reta BC é uma bissetriz, porque dividiu em dois ângulos iguais. É uma bissetriz. E pelo teorema da bissetriz, como é que fica a proporção nesse triângulo? Alguém pode me dizer? Usando o teorema da bissetriz. A bissetriz de um triângulo divide o lado oposto em dois segmentos, onde cada um é proporcional ao lado do triângulo consecutivo a ele. Alguém pode montar para mim a proporção? Alguém? Alguém? Poxa, ninguém. 6 para 12, x para z. Perfeito. O pedacinho 6 é proporcional ao lado que está junto dele. Então, é o lado 12. 6 está para 12. Assim como o pedacinho x, que a bissetriz formou, é proporcional ao lado do triângulo consecutivo a ele, que está ao lado de... Opa, o que houve aqui? Ao lado dele. X está para Z. Essa é a aplicação do teorema da bissetriz. Se eu der uma simplificada aqui, 1 e 2, e cruzando isso, fica que Z é igual a 2x. Z é igual a 2x. Ótimo. Só que, meus queridos, Z sendo igual a 2x, agora, como é que eu posso calcular o valor de x? Esse triangulinho, embora não seja um triângulo daqueles excepcionais, ele é um triângulo onde a gente sabe mexer com ele Pitágoras, muito bem. Xande? Ah, moleque! Andrew, né? Foi Andrew? É. Aham. Andrew, Pitágoras, perfeito. Só que nesse Pitágoras, Andrew, quem é a hipotenusa? 2x. Perfeito, a hipotenusa está aqui. É o Z, que agora a gente sabe que é 2x. Então, hipotenusa ao quadrado. E os catetos, Andrew? 6x e 12. 12 é um deles. Andrew, só refaz aí que não é 6x. Nem sei, Xande, é como? Ó, um 6 deles é o mais 12. x, Xande. Exatamente, é 6 mais Ah, é x, mesmo, Andrew. Heitor. Isso mesmo. Ok? É um pedacinho 6 mais o pedacinho x. Isso aí. Um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Perfeito. Então vai ficar 4x ao quadrado igual 144
E aqui nós temos um produto notável. Se você quiser fazer chuveirinho, ok, eu vou direto para o resultado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok. Gerou uma equação de segundo grau, eu vou levar todo mundo para o primeiro membro. 4x ao quadrado menos x ao quadrado, eu vou ficar com 3x ao quadrado. Esse 12x vai lá para o primeiro membro, vira menos 12x. Essa soma aqui está dando 180, vai lá para o primeiro membro, menos 180. Menos 180. Ótimo. Vou até simplificar tudo isso por 3, porque é possível aqui, ó, todo mundo por 3. Fica x ao quadrado, menos 4x, menos 60, igual a 0. Ok? Bom, aqui é uma equação de segundo grau. Se você me permitir, eu já vou direto para os dois valores. Ok? Então, se quiser aí faz o delta, Bhaskara e tal, eu vou tentar achar logo os dois valores que serão... deixa eu ver aqui. 6 e 10, 6 e 10, menos 10 e menos 6. Um deles é 10, o outro é menos 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Soma 10 e menos 6. Isso aí, exatamente. 10 menos 6. Obviamente, como uma medida geométrica não pode ser negativa, então, como solução, fica para a gente apenas x valendo 10. Ok? Então, começou tudo com o teorema da bissetriz. E depois da conclusão que o teorema da bissetriz chegou, a gente foi desenvolvendo o restante. Pitágoras e equação de segundo grau. Mas o teorema da bissetriz é que foi fundamental para essa questãozinha. Beleza? Estamos chegando na hora final, amanhã a gente continua, mas tem uma outra questão de teorema da bissetriz e eu queria marcar algumas questões para vocês para a gente corrigir amanhã. Ok? Beleza? Então vamos comigo. Queria que você marcasse a sua questão S4, por favor. S4. E S3. A gente fez na sala, Xande. S4. Ótimo. E S3? Não, só S2. Então fica como sugestão de sala número 3, então. Sala 3. Como aplicação do teorema da bissetriz. Professor, Oi. pode repetir que a sua voz travou? Exercícios de sala número 3. Vamos corrigir amanhã, ok? Sala 3. Propostos 1. Ok. Ouviu aí? Propostos 1. Deixa eu até parar o compartilhamento e aí vocês enxergam comigo a apostilinha aqui também, para a gente andar juntos. Então, S3, propostos número 1. Ótimo. Depois, vai para o proposto número 5 e 6. Propostos 5 e 6. E finaliza com propostos número 8. Ok? O teorema de Tales é bem tranquilinho e a gente é fácil trabalhar com ele. Mas tem um aí de teorema da bissetriz, o P1, a gente corrige esses daí amanhã. Beleza, meus queridos? É isso. Obrigado aí pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Um bom dia. Tchau. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Valeu.